Eu tenho estado aqui deitado por mais de 2 horas. Já são 5h35 da manhã e não há nada que eu possa fazer. Você sabe qual é a pior parte disso tudo? Estou no mesmo quarto que meus pais. Eles não tiram os olhos de mim, tudo o que posso fazer é tentar não chorar ou gritar. Seus olhos estão fixos em mim e suas bocas estão completamente abertas. Há um forte cheiro de sangue no ar e estou paralisado de medo. A coisa é que, no momento em que eu der sinal de que não estou mais dormindo, estarei completamente ferrado. Morrerei e não haverá ninguém para me salvar. Tenho pensado em alguma maneira de escapar, mas tudo o que posso fazer seria correr o mais rápido possível, sair de casa e gritar por ajuda, esperando que meus vizinhos me ouçam. É arriscado, mas se eu ficar aqui, morrerei do mesmo jeito. Ele está esperando eu acordar e ver sua obra-prima. Você deve estar se perguntando a que me refiro. Vou explicar o que aconteceu esta manhã. Há cerca de 3 horas, ouvi alguns gritos vindos do outro lado da casa. Levantei para ver o que havia acontecido, mas senti uma vontade repentina de ir ao banheiro. Em vez de fazer o que deveria e investigar, fui ao banheiro primeiro. Teria morrido por minha estupidez. Mas olhei pela porta do banheiro logo após fazer minhas necessidades. Havia sangue por todo o chão. Fiquei muito preocupado e corri direto para meu quarto para me esconder sob minhas cobertas. Tentei voltar a dormir como se tudo fosse um sonho lúcido ou algo assim. Depois, ouvi a porta do banheiro se abrir. Como a criança assustada que sou, tentei observar da minha cama o que estava acontecendo. Vi algo arrastando meus pais, mortos. O que os arrastava não era humano, parecia um homem das cavernas, calvo e sem olhos. Andava curvado como se tivesse uma corcunda. Essa coisa era mais esperta que um animal comum. Estava ciente do que estava fazendo. Colocou meu pai de um lado da cama, me olhando. Depois colocou minha mãe em uma cadeira do outro lado da cama e a posicionou para me observar também. Então, ele sujou as garras de sangue e as esfregou na parede, desenhando algum tipo de símbolo como se fosse sua assinatura, para marcar o que ele chamaria de obra-prima. E, para terminar, escreveu algo na parede que eu não podia ler na escuridão. Então, ele se posicionou embaixo da minha cama, pronto para me atacar no momento em que eu acordasse. Desde então, não consegui ler a mensagem, mas o quarto está começando a se iluminar com a luz do sol. Sinto que não deveria lê-la, mas não consigo resistir ao impulso. Vivi em uma área que eu chamaria de relativamente tranquila. Há alguns anos, tive um encontro peculiar na madrugada, trabalhei à noite por anos. Voltando do trabalho com um colega, ele me deixou em um ponto relativamente próximo da minha casa e seguiu seu caminho. Mas, naquele dia, desde que saí do carro, senti que estava sendo observado. Estava em uma avenida, a uma rua de uma estação de serviço. Para chegar em casa, eu tinha que atravessar a avenida e algumas ruas, das quais uma é apenas parques. Mas geralmente não há iluminação pública em nenhum deles, então quando você atravessa, a luz mais próxima que você vê é uma rua mais à frente. Há uma pequena escola que tem suas próprias luzes exteriores devido ao problema de iluminação. E, à mesma distância, a luz mais intensa do outro lado é de uma casa onde um senhor abre sua janela às 5h30 menos 6 horas da manhã para vender sucos, sanduíches e bolos. Por algum motivo, naquele dia o senhor não havia aberto cedo, e como não havia muita luz, fiquei onde estava olhando para o parque. Do outro lado são bancos cobertos e do outro lado da rua é uma quadra de basquete cercada por árvores. Mas sentia que algo me observava da quadra e passei um bom tempo olhando para ela. Acreditava ver sombras se movendo, como pessoas usando capuzes ou moletons, pois não era possível ver um estilo de cabelo e as silhuetas leves pareciam iguais. Depois de esperar cerca de meia hora olhando de onde estava, vi as sombras se movendo um pouco mais longe e já não se abaixando tanto. Esperei alguns minutos mais e logo em seguida vi a janela do senhor que vendia sucos se acender. Com essa luz guia, peguei minhas chaves e atravessei o parque, mantendo-me do lado oposto à quadra. Ao chegar em casa, contei o que aconteceu a um parente e fui dormir. Fui acordado por volta do meio-dia por um parente alarmado com uma cópia desses jornais fofoqueiros, um tipo de jornal local com notas alarmantes que mencionavam que na quadra apareceu um cadáver queimado. Naquele momento, devido ao grau de combustão, não sabiam se era homem ou mulher. Embora em retrospecto eu pudesse ter tomado um desvio em algumas ruas e passado por outro caminho, uma parte de mim não queria virar as costas para a quadra. Eu me sentia distante o suficiente e seguro o suficiente para correr se fosse necessário.
Além disso, naquela mesma semana, minha família contou a história do que vi e do que aconteceu, e aparentemente um amigo do meu primo contou no mesmo dia que viu alguém sendo queimado na quadra. Em sua versão, ele estava voltando para casa bêbado de uma festa e, devido ao horário, não havia mais transporte público para ir para casa, então decidiu dormir no parque, do lado oposto ao que cheguei. Há uma parte desse bloco onde alguns veículos foram abandonados e sempre estiveram lá. Como não tinham porta, ele entrou em uma van que estava de costas para a quadra de basquete e de frente para uma quadra de futebol rápido. A certa altura da madrugada, ele ouviu gritos ou gemidos em seus sonhos e começou a acordar, pensando que era um casal que estava no parque. Ele olhou por uma das janelas da van e viu o espetáculo e as silhuetas cercando a vítima. Não sei e ele não sabe se gritou ao ver isso, mas começou a fazer barulho e diz que ouviu pessoas gritando para pegá-lo ou que ele estava sendo seguido. Assim que desceu, correu várias ruas pela avenida até chegar à periferia e, dali, procurou um meio de voltar para casa. Não é exatamente uma história de fantasmas, mas dá um pouco de inquietação ver algo tão gráfico acontecer tão perto de onde você mora em uma área onde normalmente não acontece muito e que é consideravelmente pequena. Quando eu era mais jovem, com cerca de 4, 5, 6 anos, morava com minha avó, minha mãe, minha tia e meu primo, ele é autista. Toda noite, a escada que levava ao segundo andar, onde eu, minha mãe e minha tia dormíamos, cada uma em quartos separados, tinha sons de passos, mesmo sem ninguém ali. Eu, que era curiosa, sempre saía do meu quarto para ver quem estava andando na escada. Quando eu chegava lá, os passos paravam, e quando eu voltava para o meu quarto, os passos recomeçavam. O triste é que a cozinha ficava no andar de baixo, então se eu estivesse com sede, tinha que descer. Sempre que descia a escada, sentia calafrios. Isso acontecia apenas à noite. Era possível escutar o som de passos pela casa toda, mas sempre ficava mais alto perto da escada. Não era coisa da minha cabeça, minha mãe, minha tia e minha avó confirmaram. No meu quarto, havia um banheiro sem porta, sem janela, com uma lâmpada que não funcionava e um espelho gigante. Mesmo sem uma fonte de luz aparente, o banheiro era muito iluminado. Mesmo se eu fechasse a janela do meu quarto, que era completamente de ferro, então não passava luz, o banheiro continuava iluminado. O teto não era de madeira ou algo do tipo. Meu quarto inteiro era o único cômodo que não tinha teto de madeira ou telhado, era todo de cimento. Ninguém sabia o porquê disso. O quarto de hóspedes era muito esquisito. Das vezes que dormi lá, foi uma experiência terrível. Muito frio, um clima pesado e desconfortável, com estalos estranhos. Toda vez que dormia lá, minha mãe dormia comigo sempre que eu estava lá. Nós duas tínhamos uma péssima noite de sono e pesadelos. Algumas vezes, eu escutava repetidamente o som da maçaneta. Minha mãe disse que, em uma época, quando ela era pequena, sempre que deixavam copos de vidro em cima da pia, eles estouravam. Minha avó colocou a culpa na minha mãe e nas suas duas irmãs, mas a prima delas, que era bem mais velha, confirmou que elas não fizeram nada e que os copos simplesmente explodiam. No final, descobriram que era macumba e minha avó chamou um primo para tirar isso. Minha mãe me contou que quando era mais jovem, ela, minha tia, vamos chamá-la de Amora, minha outra tia, vamos chamá-la de Morango, meu primo autista e meu outro primo, ele não é meu primo de verdade, abandonaram-no e minha avó acolheu, vamos chamá-lo de Embuste, estavam sentados na mesa da cozinha. Do nada, escutaram alguém entrar e acharam que era minha avó, então chamaram por ela, mas ninguém respondeu. A Morango foi na sala ver quem era, mas não tinha ninguém lá. Ela voltou e sentou novamente na mesa. Escutaram passos indo em direção à cozinha e olharam para a entrada, mas a única coisa que viram foi o som de passos indo e depois subindo a escada. Minha mãe estava de costas para a escada, que na época ficava na cozinha. Os passos pararam no segundo andar, e só foi possível escutar a estática do rádio, mas o rádio do segundo andar era mais moderno e não tinha estática. Além disso, estava quebrado e não funcionava mais. Meu primo autista falou, o vovô está aqui, ele gosta de escutar o rádio. Mas o vovô havia falecido há muito tempo. O embuste ficou com medo e saiu descalço para a rua. Não sei se aplica à sua pergunta, mas no início do ano passado tive a oportunidade de ministrar alguns cursos no Instituto Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. A pessoa que me procurou para esse trabalho conseguiu hospedagem para mim em um hotel chamado La Fuente. Tudo correu normalmente no dia em que cheguei e no dia seguinte, mas na terceira noite tive uma experiência, quero supor, de paralisia do sono.
Foi muito estranho, de uma forma tão realista que parecia que eu conhecia o quarto há anos. Vi alguém, ou algo, entrar no quarto e se dirigir à minha cama, subindo lentamente pelos meus pés. O único que consegui fazer, porque estava escuro, foi virar para minha esquerda cheio de pânico e desespero para acender a luz e, assim que consegui alcançar o interruptor, acordei. Para ter sido um sonho, porque não foi uma paralisia como tal, foi super realista. No dia seguinte, contei aos professores que ministrava o curso, com quem até então tinha feito amizade, e o que me disseram deixou-me com uma estranha sensação de incredulidade e medo. Acontece que, segundo eles, e de acordo com as palavras dos trabalhadores do hotel que mais tarde confirmariam, aquele hotel era anteriormente uma antiga fazenda e conta-se que um general, ou algo assim, encontrou sua esposa com um dos trabalhadores. Em vingança, ele pendurou suas cabeças nas grades de uma das janelas. Não confirmei a história, mas várias pessoas concordam com a versão. Depois disso, descobri que no hotel as coisas se movem de lugar, as cadeiras ou poltronas se movem e se ouvem coisas à noite. Não é a lenda da Chorona. Felizmente, 2 dias após o susto, a semana de cursos havia terminado e eu pude voltar em segurança para meu belo estado, deixando para trás essa estranha experiência. Devo mencionar que depois do incidente, dormi as 2 noites seguintes com as luzes acesas o tempo todo e não houve mais experiências estranhas.